paz do Senhor Jesus. É um grande privilégio estarmos aqui hoje para explorar a fascinante história da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. Esta é uma história repleta de desafios, crescimento e mudanças que moldaram a denominação ao longo das décadas. A nossa apresentação ela está dividida em 7 partes, cada uma delas sendo conduzida por um de nossos colegas. Vamos começar pela introdução, onde apresentaremos a CGADB e os principais tópicos que abordaremos ao longo da nossa jornada histórica. A CGADB, como muitos de vocês já sabem, ela desempenhou e ainda desempenha um papel fundamental no contexto das Assembleias de Deus no Brasil. Fundada em 1930, esta organização surgiu após 3 décadas do estupendo crescimento do movimento pentecostal do país, graças aos esforços dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Hoje, vamos explorar como a CGADB ela foi concebida pelos pastores nacionais em 1929 e como nesse evento a liderança das Assembleias de Deus no Brasil foi transferida dos missionários suecos para os pastores brasileiros. Além disso, vamos descobrir como a CGADB também teve um papel importante na criação do jornal Mensageiro da Paz, um veículo de divulgação do Evangelho e dos trabalhos da Assembleia de Deus no Brasil. Estamos prestes a embarcar em uma viagem emocionante pela história da CGADB. Cada uma das partes subsequentes nos levará a momentos cruciais e desenvolvimentos essenciais. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa jornada espiritual e histórica. Vamos ao primeiro capítulo, a fundação da CGADB. A paz do Senhor a todos. Hoje vou conduzi-los por um dos momentos mais cruciais da história das Convenções Gerais da Assembleia de Deus no Brasil. A fundação desta importante organização que mudou o curso das Assembleias de Deus no país. A história da CGADB remota ao ano de 1930, após 3 décadas desse surgimento da Assembleia de Deus no Brasil, graças ao notável trabalho dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Os pastores das Assembleias de Deus sentiram que era um momento adequado para estabelecer uma organização que fornecesse um espaço dedicado à discussão de temas de máxima relevância para o crescimento da denominação. Mas como tudo isso começou? Bem, a CGADB foi concedida pelos pastores nacionais, os missionários que haviam liderado a igreja até então. Os primeiros passos rumo à fundação da CGADB foram dados em uma reunião preliminar, realizada na cidade de Natal, em 17 e 18 de fevereiro de 1929. A primeira Assembleia de Deus Geral das Convenção Geral de Deus ocorreu entre os dias 5 e 10 de setembro do mesmo ano. Nessa Assembleia Convencional, a maioria dos pastores nacionais e missionários atuantes no país se reuniram. Foi nesse evento histórico que os missionários suecos transferiram a liderança das Assembleias de Deus no Brasil para os pastores brasileiros, um marco significativo na história da denominação. Além disso, durante essa mesma reunião, surgiu a ideia de criar um veículo de divulgação do Evangelho e dos trabalhos realizados pela Assembleia de Deus em todo o território nacional. E assim nasceu o jornal Mensageiro da Paz, que se tornou o órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Portanto, a Fundação CGADB não só marcou uma transição de liderança, mas também trouxe à tona a importância da comunicação e divulgação já da fé pentecostal. Esta foi apenas a primeira etapa da nossa jornada histórica. Convido todos vocês a continuarem conosco enquanto exploramos os desenvolvimentos subsequentes da história da CGADB. Obrigado a todos. Irmãos, é uma honra estar aqui para continuar nossa jornada pela história da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A CGADB, como mencionado anteriormente, a fundação da CGADB em 1930 foi um momento crucial para as Assembleias de Deus no Brasil. Agora vamos explorar em detalhes a primeira Assembleia Geral desta organização, que desempenhou um papel fundamental na transferência de liderança dos missionários suecos para os pastores brasileiros. A CGADB começou a tomar uma forma em 1929,
quando os pastores nacionais se reuniram em uma reunião preliminar na cidade de Natal em 17 e 18 de fevereiro. No entanto, a verdadeira fundação ocorreu durante a primeira Assembleia Geral, que foi realizada entre os dias 5 e dia 10 de setembro no mesmo ano. Nesta Assembleia Convencional, a maioria dos pastores nacionais e os missionários que atuavam no país estavam presentes. O que torna a Assembleia tão significante foi o fato de que os missionários suecos, que havia liderado a Assembleia de Deus no Brasil, até então transferiram oficialmente a liderança para os pastores brasileiros. Isso apresentou um momento de transição importante, marcante a independência de denominação, a sua cidadania, de liderar o crescimento sob a liderança nacional. Além disso, durante essa primeira Assembleia Geral, os líderes nacionais decidiram criar um jornal, Mensageiro da Paz, que se tornou o órgão oficial da Assembleia de Deus no Brasil. Esse jornal desempenhou um papel crucial na comunicação e na divulgação da fé pentecostal em todo o país. Em resumo, a primeira Assembleia Geral da CGADB marcou o início de uma nova era para as Assembleias de Deus no Brasil, onde a liderança nacional assumiu o controle e se comprometeu a liderar e expandir a denominação. Continuaremos explorando mais e desenvolvimentos históricos nas próximas partes da nossa apresentação. Agradeço a todos por estar até aqui. A paz do Senhor, hoje eu vou guiá-los para um período crucial da história da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Depois de explorarmos a fundação da Convenção e a sua primeira Assembleia Geral, é hora de nos aprofundarmos nas primeiras resoluções que surgiram da Assembleia Convencional em 1933 e 1938. Essa fase histórica foi marcada por discussões acaloradas sobre as características e identidade da Igreja, questões que hoje conhecemos como uso e costume e o crescimento extraordinário da Igreja e a sua expansão para os campos mais remotos do país trouxeram à tona a necessidade de estabelecer diretrizes claras que caracterizaram a denominação. As primeiras resoluções não se limitaram apenas às questões de uso e costumes. Elas também abordaram pontos doutrinários essenciais, principalmente em relação à conduta dos obreiros. Essas resoluções foram projetadas para serem adotadas por todas as Assembleias de Deus no Brasil, buscando unificar a fé e a prática dentro da denominação. É importante destacar que essa época foi um período de crescimento exponencial para as Assembleias de Deus, que estavam se espalhando para todo o país. A Igreja estava enfrentando desafios e oportunidades sem precedentes, e as resoluções desempenharam um papel fundamental na definição da identidade e na manutenção da coesão dentro da denominação. Entre os anos de 1938 e 1945, ocorreu um período de interrupção das Assembleias Convencionais devido aos rumores e finalmente ao transcurso da Segunda Guerra Mundial. Os líderes das Assembleias de Deus enfrentaram enormes dificuldades para se locomover pelo país, o que tornou impossível a realização desses eventos durante esse tempo. Assim, as primeiras resoluções da CGADB lançaram as bases para a unidade e identidade da denominação entre um período de crescimento e desafios significativos. Continuaremos nessa jornada histórica, explorando os próximos marcos da história da CGADB. Obrigado pela sua atenção. O período da Segunda Guerra Mundial, como sabemos, essa guerra global teve um impacto significativo em todo o mundo, inclusive nas atividades da CGADB. Durante os anos de 1938 e 1945, uma interrupção notável ocorreu na Assembleia Convencionais da CGADB. A razão principal para essa pausa foi a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra afetou muitos aspectos na sociedade, incluindo a capacidade de líderes e pastores das Assembleias de Deus de se deslocarem pelo país para realizar essas reuniões importantes. Os líderes das Assembleias de Deus enfrentaram enormes dificuldades para viajar e se reunir durante esse período tumultuado. Como resultado, não foram realizadas assembleias convencionais
durante os anos de 1938 e 1945. Esse ato representou o desafio único para a CGADB, uma vez que esses eventos eram fundamentados para tomar decisões, estabelecer diretrizes e promover unidade dentro da denominação. No entanto, apesar dos desafios impostos pela guerra, a Assembleia de Deus no Brasil continuaram a crescer e a expandir. Esse período de interrupção não diminuiu a determinação dos líderes e membros da denominação em espalhar a fé pentecostal e alcançar comunidade em todo o país. À medida que avançamos em nossa jornada histórica, veremos como a CGADB enfrentou esses desafios e como a denominação continuou a prosperar após o fim da Segunda Guerra Mundial. A história da CGADB é marcada por resiliência e determinação. Isso nos será evidente nas partes subsequentes da apresentação. Olá, a paz do Senhor a todos. É um privilégio continuar nessa jornada pela história da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Agora vamos explorar um momento crucial na evolução da CGADB, sua transformação em pessoa jurídica e os objetivos que orientaram essa mudança. Finalmente, em 1946, durante uma Assembleia Geral Ordinária realizada na cidade de Recife, os pastores das Assembleias de Deus de todo o país tomaram uma decisão importante. Eles optaram por tornar a CGADB uma pessoa jurídica, o que representou um marco significativo na história da denominação. Essa transformação tinha vários propósitos essenciais. Um deles era a representação da igreja perante as autoridades governamentais e diversos segmentos da sociedade. Isso era fundamental para assegurar que a denominação fosse reconhecida e respeitada em âmbito legal e institucional. O primeiro estatuto da CGADB apresentou objetivos claros que eram, primeiro, promover a união e incentivar o progresso moral e espiritual das Assembleias de Deus. Isso reflete o compromisso da CGADB em fortalecer a fé e a comunhão dentro da denominação, buscando o crescimento espiritual de seus membros. 2. Manter e propugnar o desenvolvimento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esta Casa Publicadora desempenhou um papel importante na denominação em literatura e recursos religiosos, fortalecendo a base doutrinária da denominação. 3. Aproximação das Assembleias de Deus no país. Foi estabelecida a necessidade da interligação de todas as Assembleias de Deus no Brasil, garantindo que a CGADB desempenhasse um papel central na coordenação e união das congregações em todo o país. Esse objetivo era essencial para consolidar a CGADB como uma entidade legalmente reconhecida e assegurar que a denominação continuasse a crescer e a se desenvolver de maneira unificada. Conforme avançamos em nossa jornada histórica, veremos como a CGADB continuou a evoluir e enfrentar novos desafios ao longo dos anos. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui para discutir um período de grande transformação na história da Convenção Gerais das Assembleias de Deus no Brasil. Desde a década de 90 até os dias atuais, vamos explorar como a CGADB enfrentou novos desafios e buscou o crescimento contínuo. Os anos 90 marcou uma nova fase de crescimento para as Assembleias de Deus no Brasil. Grande parte desse crescimento foi o resultado de medidas estratégicas tomadas pela CGADB, sob a liderança do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Um dos momentos chaves foi a implantação do projeto Década de Colheita. Esse projeto envolveu praticamente toda a igreja no Brasil, em esforço evangélico em conjunto. Os resultados foram notáveis, e isso foi confirmado pelo censo de IBGE de 2000, que demonstrou um crescimento significativo em comparação com o censo de 1991. As Assembleias de Deus continuaram e se expandiu e influenciou positivamente a sociedade brasileira. Além disso, a CGADB enfrentou o desafio de oferecer um espaço adequado para desenvolver as atividades. Isso culminou com a inauguração da nova sede da CGADB. Em 26 de novembro de 1996, no bairro Vila da Penha, cidade de Rio de Janeiro. Esse moderno edifício de 4 andares disponibilizou salas administrativas, um auditório com capacidade para 700 pessoas e abriu o IMED, a Escola de Missões das Assembleias de Deus, além de uma ampla loja da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus.
Nesse início do século XXI, a CGADB continuou a se adaptar aos desafios modernos. Foi criado o Conselho Político da CGADB, que coordenou o projeto Cidadania AD Brasil. Este projeto promoveu a consciência política entre líderes das Assembleias de Deus no Brasil e gerou o lançamento de candidatos oficiais de denominações eleitorais em todo o país. Atualmente, as Assembleias de Deus contam com a representando cargos de políticos, incluindo 22 deputados federais, 38 deputados estaduais e 1.010 vereadores. Na área cultural, a CGADB inovou o ambicioso projeto de implantação da Faculdade Evangélica de Ciências, Tecnologia e Biotecnologia. A CGADB esta instituição ofereceu um curso como Administração de Empresa, Comércio Exterior, Direito e Teologia, e já obteve o reconhecimento do MEC. As atividades da FAC começaram em agosto de 2005, marcando mais um passo na expansão da influência da CGADB na sociedade brasileira. Assim, a CGADB continuou a evoluir e se adaptar aos desafios modernos, sempre buscando promover os valores e a fé das Assembleias de Deus no Brasil. À medida que avançamos, vamos continuar a explorar a contribuição e a realizar mais recente da CGADB. Em nossa jornada histórica, obrigado por sua atenção.